E tem até a ver com uma pergunta que está aqui, que é: devo buscar o falar em línguas? E eu me lembrei de contextos onde essa questão das línguas são muito valorizadas, né? São até centrais assim, e as pessoas elas têm um tipo de expectativa, né, em relação a elas mesmas, que elas precisam viver essa experiência, ou elas não serão aptas, né, para pregação, ou às vezes ela não pode assumir um cargo na igreja, né, porque ela não foi batizada com o Espírito Santo. Não falou em línguas. Tem igreja assim. Porque não falou em línguas, tem. Então, eu imagino também que tem essa pressão, às vezes, de uma supervalorização, né? Porque se a pessoa está num ambiente onde isso é tranquilo, ela vai conseguir orar no quarto dela e ela mesma vê essa experiência. Mas, em alguns lugares, essa experiência ela é sempre muito explícita e tal, né? Então, tem um medo maior aí, sabe? Então, em relação a tudo isso, para perguntar aí, devo buscar o dom de línguas, né? Talvez como, até que ponto? Pode ir. Sim. Pode não acontecer, né? Ou pode demorar muito. Mas eu acho que é uma coisa legal para buscar, porque vai ajudar você a orar. Esse é o ponto lá. Então, eu acho que sim. Buscar a plenitude do Espírito e buscar o dom de línguas é algo legal. Você não pode pensar assim, se você orar muito tempo e você não tiver uma experiência para falar em línguas, você falar assim, nossa, Deus não está ligando para mim. Aí é isso que tem que tomar cuidado. Mas, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou sentir uma culpa também, não busquei o suficiente, não estou em consagração suficiente. Tal. Uma coisa importante em 1 Coríntios é que em todas as listas de Paulo, ele coloca as línguas no final, lá no final. Isso possivelmente porque os coríntios estavam criando uma super espiritualidade, onde os melhores da igreja eram os que falavam em línguas. Então Paulo joga lá para o final, né? Porque Paulo quer mostrar que isso não é o ponto. O que determina a comunhão não depende dos super espirituais que se criaram na igreja, como se Paulo estivesse dizendo. Ela depende de todos no seu lugar e de como Deus opera nessa forma perfeita em comunhão. Então, muitas vezes, a supervalorização das línguas é porque acham que aquele tipo de experiência, por se parecer esteticamente mais mística, ou no bom ou no mau sentido, enfim, mas a pessoa acha que deve fazer aquilo ali. Então, essa busca desenfreada e não equilibrada desse dom, ela pode ser fruto de uma ideia errada sobre como Deus opera o decorrer da igreja. Então, aí é que está o problema. Então, como é que você deve buscar? Tendo a consciência do lugar desse dom e dos outros. Tendo a consciência do que acontece na igreja e como Deus opera. Porque naquele momento você pode não falar em línguas, mas Deus está te usando em várias outras coisas e você não percebe até. Tá bom? Uma vez um irmão chegou para mim e disse assim, pastor, nunca falei em línguas, Deus nunca me usou aqui na igreja. Eu disse, irmão, ontem o irmão falou uma coisa para mim, que se não foi Deus, eu estou maluco da cabeça. Esse foi mesmo, foi, só que eu nem percebi na hora, ninguém percebeu, quando eu cheguei em casa foi que eu fui perceber. O irmão percebeu? Não, eu percebi. Isso importa, irmão, no final das contas, se a gente é só canal de Deus. Então é bom a gente ter consciência de que Deus está nos usando, isso é maravilhoso. Mas nem sempre a gente vai ter essa consciência plena, Deus está funcionando na igreja sem a gente nem perceber às vezes. E às vezes isso vai acontecer com outros dons, com outras coisas, enfim.